No dia 12 de dezembro, a bola vai rolar para mais uma edição do Mundial de Clubes da FIFA e os torcedores do Fluminense estão muito ansiosos. Porém, outras torcidas também estão de olho no Super Mundial de Clubes, que terá sua primeira edição lá em 2025 nos Estados Unidos e contará com 32 times de várias partes do mundo. Mas antes, quero te contar um pouco sobre o primeiro Mundial de Clubes totalmente organizado pela FIFA no ano de 2000 e foi aqui no Brasil. E antes que comece as polêmicas, é claro que antes de 2000 existia sim o Mundial de Clubes, que se chamava Copa Intercontinental e colocava frente a frente o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League. Porém, nos anos 90, a ideia de se criar um Mundial de Clubes totalmente organizado pela FIFA e com representantes de outras confederações começou a ganhar mais força e em meados de 1999 saiu do papel. Durante algumas conferências aí da entidade máxima do futebol, ficou decidido que a primeira edição do torneio seria em janeiro do ano seguinte e a sede escolhida foi o Brasil. E ficou decidida também a quantidade de clubes participantes e o regulamento da competição. Mas antes de eu te contar, já vou te pedir para você deixar o like aí, por favor. Muita gente está esquecendo, tá gostando do vídeo, tá me mandando mensagem, estão mandando nos comentários, mas estão esquecendo de deixar aquele like lá também para fortalecer esse vídeo aqui, o YouTube recomendar mais ainda. E já te convido, se você não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva, também aciona o sino das notificações, porque assim tu vai receber toda vez que eu postar o conteúdo aqui. E se você já é inscrito aqui do canal, sabe que eu estou postando todos os dias, pelo menos durante a semana. E fica ligado comigo que lá no final vou te mostrar os álbuns de figurinhas personalizados da Lola. Álbuns de figurinhas de várias Copas do Mundo. Eu já tenho 5 e tenho mostrado aqui e também lá no Instagram. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá, que o primeiro Mundial de Clubes da FIFA contou com 8 times, exatamente como é hoje em dia, só que o regulamento foi diferente e esses 8 times, 6 eram campeões continentais, como hoje em dia, mais o campeão intercontinental do Mundial, né, do Intercontinental de 1998, que foi o Real Madrid, e o representante do país sede, que foi o Corinthians. Hoje em dia acontece a mesma coisa, todo Mundial de Clubes da FIFA tem um representante do país sede, que não exatamente é campeão continental. Portanto, o Corinthians, muita gente alega, né, que o Corinthians ganhou esse Mundial de Clubes aqui sem ter uma Libertadores, mas a explicação tá aqui. O Corinthians foi como representante nacional. Então, no dia 14 de outubro de 1999, aconteceu o tão esperado sorteio dos grupos. O campeonato foi dividido em 2 grupos com 4 times em cada. E eu vou explicar para você passo a passo, porque lá no grupo A, todos os jogos foram jogados no estádio do Morumbi, em São Paulo. E os times eram esses daí, ó, o Corinthians, que foi o campeão brasileiro de 98 e representante do país sede. E se bobeasse também, o Corinthians foi campeão brasileiro de 99, também estaria de qualquer jeito representando o país sede, já que é o campeão nacional que representa a sede, o local escolhido para sediar o Mundial de Clubes. E o Real Madrid, representando aí o último campeão mundial, no caso, campeão intercontinental de 98, quando venceu o Vasco lá no final. O Al Nassr, que tinha sido campeão asiático, time da Arábia Saudita. O Raja Casablanca, que é um time do Marrocos, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões da África de 99. Os 4 times do grupo B, que todos os jogos foram jogados aqui no Rio, no estádio do Maracanã. Foi o Vasco, campeão da Libertadores de 98. Muita gente questiona por que o Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, não estava presente nesse Mundial de 2000. E é simples, porque o fechamento dessa competição foi justamente nos meados de 98. Aliás, nos meados de 99. E a Libertadores naquela época também era decidida nos meados do ano, né? No caso 99. Só que antes mesmo da final da Libertadores de 99, o Mundial já tinha sido escolhido, já tinha sido decidido que seria dessa maneira. Portanto, a CBF já apresentou aí a Conmebol, no caso, já tinha apresentado o Vasco como campeão da Libertadores. Se fosse mais um pouco mais para o final de 99, o Palmeiras estaria aí representando a Conmebol, no caso, né? O outro time representante aqui no grupo B foi o Manchester United, que tinha sido campeão da Champions League 98-99, tinha vencido o Bayern de Munique pertinho ali da escolha desse Mundial. O Necaxa, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, Necaxa, time do México, e o South Melbourne, time da Austrália, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões da UFC, da Oceania, 98-99. Então esse Mundial foi disputado no ano de 2000, do dia 5 de janeiro até o dia 14 também de janeiro, em pleno verão brasileiro, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
muita gente questiona e apelidou esse Mundial de Clubes de torneio de verão, e a verdade aqui é o seguinte: os times europeus não estavam nem aí para esse Mundial, mas os outros 6 times estavam interessados, principalmente os brasileiros. E o regulamento era muito simples: o primeiro colocado de cada grupo avançava direto para a final, enquanto os segundos colocados disputariam aí um terceiro lugar. Então não tinha fase semifinal. E só uma observação, que eu não vou entrar aqui nos detalhes das partidas. Esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês o contexto daquele Mundial de 2000. E claro que vou falar aqui quem avançou, como que terminou a classificação final de cada grupo e a final também. Mas se você quiser que eu faça um vídeo específico falando sobre os jogos desse Mundial de Clubes, deixa aqui embaixo nos comentários, eu prometo para você que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Lá no grupo A, o líder foi o Corinthians, que disputou ali ponto a ponto com o Real Madrid, dividiu a liderança, porém o Corinthians ganhou no saldo de gols. O time venceu o Raja Casablanca por 2-0, empatou aí num jogaço com o próprio Real Madrid em 2-2, mas aí venceu o Al Nassr por 2-0 e por causa de um gol avançou para a final do Mundial. Com isso empurrou o Real Madrid para a disputa do terceiro lugar. O grupo B, o Vasco venceu os 3 jogos e o Necaxa ficou em segundo lugar porque venceu o Manchester United no saldo de gols. Justamente o United, isso mesmo. Real Madrid e United não conseguiram a vaga para a final. Eu repito, os europeus não estavam nem aí para esse Mundial, tanto que eles nem falam nisso. E se talvez um time, ou o Real Madrid ou o United, vencesse esse Mundial de Clubes, ninguém ia nem estar falando desse Mundial aqui, tá? Mas sem querer desvalorizar ele, a verdade é essa. Por isso que muita gente chama isso de torneio de verão. Mas os outros 6 times estavam interessados, repito. E o Vasco venceu o South Melbourne na estreia por 2-0. Esses jogos, todos eles no Maracanã. Também venceu o Manchester United por 3-1 num calor infernal aqui no pleno verão carioca. E o Vasco também venceu o Necaxa no terceiro e último jogo decisivo por 2-1. O detalhe aqui é que se o Vasco fizesse mais um gol no Necaxa, o United ia disputar com o Real Madrid o terceiro lugar. Mas o Necaxa se segurou e foi disputar o terceiro. É bom observar também que os jogos eram no mesmo dia e em sistema de rodada dupla, né? Então os jogos, por exemplo, os 2 jogos por dia eram no Maracanã. Um jogo começava a tal horário e 1 hora após o final dele começava o outro jogo também no Maracanã, e no Morumbi aconteceu a mesma coisa, tá? Tá aí uma novidade para poder encurtar, já que não tinha tanto calendário, e os europeus foram contra, inclusive a maioria dos europeus foram contra a realização desse Mundial, principalmente que era fora lá da Europa, era aqui na América do Sul, e por conta de calendários eles reclamaram, e aí a organização decidiu colocar os jogos tudo no mesmo dia. Porém, um detalhe aqui, já que os jogos eram no mesmo dia, com uma diferença pouca, o público podia assistir um jogo e continuar para o segundo, só que isso não aconteceu não, porque o público não estava nem um pouco interessado nos jogos fora os times brasileiros, então teve esse contraste aí. Todo jogo do Vasco e do Corinthians o público era muito grande, e fora isso o público era muito pequeno. A exceção aqui foi o jogo do United com o Necaxa, que foi o primeiro jogo do grupo B no Maracanã, e que deu um público bem considerável. Fora isso, os jogos dos outros times, o público era muito pequeno e ninguém estava nem aí interessado, nem para o jogo do Real Madrid, tá? Então no dia 14 de janeiro, às 5 horas da tarde no Maracanã, foi a disputa do terceiro lugar, e o Real Madrid abriu o placar com o Raul, mas o Necaxa empatou com o Delgado, e o Necaxa do México venceu o Real Madrid nos pênaltis e conquistou o terceiro lugar. E no mesmo dia, no mesmo estádio, no Maracanã, 1 hora depois do final desse jogo aqui, que acabou às 7 da noite, então às 8 da noite, para um público de mais de 73 mil pessoas, Corinthians e Vasco decidiram a primeira edição do Mundial de Clubes, totalmente organizado pela FIFA. Como eu falei, esse vídeo aqui não é para falar sobre os jogos em si, mas sim o contexto mundial. Então aqui terminou 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e o Corinthians venceu nos pênaltis. O Gilberto e o Edmundo desperdiçaram as cobranças aí para o Vasco, e o Marcelinho perdeu o pênalti do Corinthians, sendo que a última cobrança foi do Edmundo e ele jogou para fora. Muita gente zoou o Corinthians porque é o único time campeão de Mundial sem uma Libertadores. O fato é que eu já expliquei aqui, esse título do Corinthians é completamente válido porque o Corinthians estava aqui representando o país sede, como todas as edições do Mundial aconteceu, no Mundial da FIFA, a partir de 2005. E o desse Mundial aqui, a primeira edição aqui no Brasil, custou aí um pouco mais de 50 milhões de dólares para a FIFA, porém teve um retorno bem considerável. Só que o interesse não foi tão grande assim, porque a FIFA queria repetir uma edição desse Mundial em 2002,
mas isso não foi possível. Ela teve muita dificuldade para organizar esse tipo de Mundial de Clubes aqui, e isso só foi possível a partir do ano de 2005. Dali em diante, a antiga Copa Intercontinental, que continuou existindo mesmo no ano 2000, já que o Boca Juniors foi campeão, ela continuou no ano de 2001, 2002, 2003 e 2004. Ela deixou de existir, daí em diante passou a ser esse Mundial de Clubes aí da FIFA, com 8 times. Só que lá em 2025 teremos 32 times de várias partes aí. Brasileiros, já tem brasileiros confirmados, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, e ainda faltam algumas vagas a serem preenchidas aqui da Conmebol. Conforme eu tinha falado com vocês lá no início, dá uma olhada aí, os álbuns de figurinhas personalizadas de várias Copas do Mundo da Alola. O link que eu vou deixar aqui em cima, você vai acessar o site deles, também vou deixar na descrição o link do site. Aliás, eu vou deixar aqui em cima do Instagram e lá na descrição vou deixar do site. Você vai poder conhecer os álbuns de figurinhas de várias Copas do Mundo. Eu já tenho a de 1930, de 1934, tenho álbuns de figurinhas de 1950, 58 e 62. Quem me acompanha lá no Instagram tem visto que eu tenho postado todos os dias, mostro como que é cada álbum. Estou agora, nesse exato momento, na Copa de 1958. E além dos álbuns de figurinhas, eles também mandam todas as figurinhas para você poder completar. Então clica no link aí que eu deixei em cima, lá na descrição também. Conheça esse trabalho fantástico dos caras. Se puder entrar em contato com eles, avisa eles que chegaram lá através do Planeta Futebol Clube. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima.